E hoje nós temos mais uma história incrível aqui, que hoje vai ser a nossa convidada, a Paula. Paula, tudo bem? Tudo bem, E eu vou Ana. pedir para você se apresentar ao pessoal que está tanto assistindo quanto ouvindo o nosso programa hoje. Tá certo. Eu sou a Paula Alves, trabalho escrevendo livros, fazendo psicografias, conteúdo espírita, e estou aí trabalhando já há aproximadamente 11 anos como escritora de livros. É uma oportunidade grandiosa para mim estar com vocês nesta noite especial. Então, muito obrigada por esta oportunidade, por este momento feliz. Gratidão. Muito bom. Paula, bom, primeiro que é um assunto que me interessa muito, né? A ideia de livros psicografados, já li alguns, né? E todos acrescentaram de alguma maneira a minha trajetória. Você é espírita? Sou espírita. Tá. Sou espírita. E você já era espírita criança? Já vem de uma família espírita? Não. Ou não? Isso aconteceu depois, ao longo da sua trajetória, da sua vida? Como que isso aconteceu para você? Fala um pouquinho da tua infância. Falo. Eu venho de uma família católica, Tá. Então minha família é católica e bem católica. Tá, praticante, Todos né? praticantes. Como é comum dizer, Todos né? católicos. O meu núcleo familiar é o único núcleo espírita dessa família. Então, eu tenho uma tia que é freira e o meu avô, ele tinha o sonho de ter filhos padres. E o meu pai foi estudar no seminário, mas aí meu pai ficou lá por uns 2 anos e percebeu que não tinha vocação para ser padre, então ele abandonou a batina e isso deu um conflito entre os dois que durou praticamente a vida toda. Tá. Então, este conflito. Mas aí, no decorrer da minha vida, eu percebi que a religião católica não estava me permitindo entrar em contato com Deus da forma que eu precisava. Que funcionava para você. Funcionava para mim. Tá. Porque além dos questionamentos que eu tinha, eu percebi que eu tinha algumas questões que os meus familiares não conseguiam compreender e também não conseguiam me explicar. Então, quando eu falava para minha mãe que eu estava vendo pessoas que só eu estava vendo, minha mãe falou, você está ficando louca. E se você falar isso pro seu pai, se o seu pai souber, o seu pai vai te internar, então fica quieta. Olha, que complicado. Não fala nada para ninguém. E aí eu comecei a ficar muito confusa com essas questões todas. Medo até, né? Medo. Isso tudo começou realmente quando eu iniciei o meu trabalho como fisioterapeuta. Misturou tudo na minha cabeça. Porque justamente quando eu iniciei o trabalho como físio, eu trabalhava com home care e fazia esses atendimentos para os pacientes acamados, pacientes neurológicos, respiratórios, que estavam em fase terminal muitas vezes. Eu escutava vozes nas casas dos pacientes. Então, eu saía de lá profundamente transtornada, chorando muito. E quando eu conversava com a minha mãe, você está ficando louca. Você deve estar confusa por conta deste ambiente, que é um ambiente estranho, que você está iniciando agora. Então, você está ansiosa, você está agitada por conta disso tudo. E aí, a minha mãe falou, fica quieta, não fala nada para ninguém. Quando eu fui fazer um atendimento numa amiga da minha mãe, que era umbandista, ela percebeu que eu estava muito atormentada. Ela falou, o que está acontecendo? E aí eu já comecei a chorar, foi um terror. Expliquei para ela. Você foi na casa da paciente e você começou a chorar, ou seja, inverteu o papel ali. Terrível, antiética total. E comecei a explicar para ela o que é que estava acontecendo. E como ela me conhecia desde pequenininha, porque era amiga da minha mãe de infância, ela percebeu que eu estava estranha mesmo, estava diferente. E aí, quando eu contei para ela que eu estava vendo pessoas que só eu via, ouvindo, aí ela falou, não, calma, você não é louca, você é médium. Mas que história é essa de médium? Porque eu não sabia nada de mediunidade. Ela falou, calma, eu vou te levar numa casa e lá você vai receber o aconselhamento, você vai compreender, você vai fazer tratamento e tudo vai se encaixar na sua vida porque você só é médium. E foi assim que iniciei os meus tratamentos, o meu estudo, exatamente no centro que eu frequento até hoje. A orientação toda. Tudo isso foi em decorrência desta amiga
que me encaminhou, me levou até esta casa. Tá. E lá foi onde tudo aconteceu. Entendi. E esse centro é um centro kardecista? Isso. Ele trabalha a doutrina espírita, Isso. de Kardec. E é em Guarulhos, é em São Paulo? É aqui em Guarulhos. Então, é o Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Tá. o centro que nos acolheu, porque Tá. nessa época eu já era casada. Então, nesta casa, nós fomos muito bem acolhidos, eu recebi todos os esclarecimentos. Cheguei bem atormentada mesmo, então precisei fazer tratamentos espirituais, fiz estudos, e aí realmente fui encaminhada para essa questão da mediunidade, comecei a trabalhar com mediunidade e as coisas foram normalizando em todos os setores da minha vida, graças a Deus. Aí você conseguiu organizar a sua vida hoje de uma forma inteira, sendo uma pessoa só em todos os aspectos que você atua. Incrível. Você continua na fisioterapia? Continuo, então já são 22 anos. O Na início profissão. muito turbulento foi este início. O início da fisioterapia junto com o transtorno mediúnico, vamos dizer assim. Tá. E aí, então, já tem 22 anos que eu estou atuando na área e hoje em dia tá tudo bem. Tá. Nada mais de choro, nada mais de ouvir vozes. Tá tudo bem porque tem esse trabalho espiritual. E que me deixa mais centrada, que deixa tudo correr tranquilamente. Tá.